essa estratégia de jogar nomes ao léu e ver a repercussão, ela também é batida velha e acontece com vários clubes, né? Vários clubes. Alguns insistem na ideia. Você lembra o Palmeiras com o Mano Menezes, ou não? O Palmeiras, vou contratar o Mano Menezes. Aí o Serafim deu o grande conselheiro. Não pode ser. Mano Menezes não. E contrata o Mano Menezes. Aí não ia dar certo, né? Porque o cara já chega com uma rejeição gigante. Eu acho que tem um pouco disso, sim, mas desta vez é o que eu falei desde o início desse processo. Dessa vez, menos gente vai participar da decisão do novo treinador do São Paulo. Eles têm procurado manter isso de uma forma mais sigilosa possível. O Muricy não vai ter a palavra final, como teve na decisão do Carpini. Então, eu vejo uma tentativa de trabalhar na surdina, enquanto, eventualmente, nomes saem para ver a aprovação popular. Eu só pondero uma coisa. Diferentemente do ano passado, com a troca do Rogério já demitido, a escolha não é óbvia agora. Era óbvio o ano passado, o Dorival estava na praça. O Dorival já havia trabalhado no São Paulo, era o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Desta vez, não existe um nome brasileiro que é o ideal para um momento desse da temporada. Acabei de falar, o São Paulo vai para Goiânia no final de semana, depois vai para Guayaquil na outra semana, daqui a pouco ele vai para Belém do Pará, daqui a pouco ele vai lá para Salvador. Então, se você não traz um treinador brasileiro, você corre o risco de colocar um técnico que não tem a mínima noção do que é esse vai e vem numa temporada muito atípica de futebol brasileiro e sul-americano. Se você traz um técnico sul-americano, você pode, pelo menos em relação à Libertadores, que é o torneio prioritário do São Paulo, ter chance de acerto. Um cara que domine esse negócio. Se você traz um europeu que nunca pisou aqui, o Rafa Benítez, por exemplo, cara, é uma aventura maior que a do Carpini. E mais cara que a do Carpini, né? Bem mais cara do que a do Carpini. Para esse momento da temporada. Se você traz um nome desse europeu lá em dezembro, depois que foi campeão da Copa do Brasil, com um mês para conhecer o Brasil, para experimentar a comida brasileira, para estudar a logística, ver como é que vai ser, é uma coisa. Agora é muito arriscado. E aí, então poderia ser um europeu que conhece, já trabalhou no Brasil. Aí você cai nesses nomes, Domenech, Vitor Pereira. E tem uma coisa curiosa sobre os portugueses, tão propalados. Ontem a gente discutia, Rodrigo, quais porque todo mundo tem o Corinthians teve, o time tem a pretensão de achar um novo Abel, né? Que é o grande case de sucesso no Brasil. Quantos técnicos portugueses tiveram sucesso no Brasil nos últimos anos? Abel Ferreira? Eu respondo, 2. Fala você. Eu respondo 2,5. Quem é o meio? O Luiz Castro, mais ou menos, vai. Podemos considerar mais ou menos. Tá bom. O Antônio Oliveira, até agora, não vou falar no Corinthians, porque ainda não tem um quadro definido, mas ele vem com uma trajetória, né? Teve um Cuiabá ali, um trabalho bom e tal, não sei o quê, né? Eu não vou dizer que é um super sucesso, mas não é um fracasso. Então, mas não é um fracasso. Eu acho que se a gente for fazer essa enquete em Curitiba, porque ele foi muito mal no Coxa e no Atlético Paranaense. Mas no Cuiabá ele foi bem. Ele tá sendo o caixinha, mais ou menos, né? Tá no Bragantino, mas são ainda técnicos em avaliação, né? O Caixa perdeu muito, né? Em mata-mata, né? Tem esse problema. E agora começou bem o brasileiro, quem sabe tá se recuperando, tal. Empatou com o Fluminense no Maracanã, ganhou do Vasco. Enfim, mas sucesso. Abel Ferreira, Jorge Jesus. Fracasso. Exatamente. Tem uns 20. Tem uns 20. Vai lá, Tirone. Sapinto, Pepa, Paulo Souza. Tem outro, tem milhões. Então, assim, não é uma garantia só porque o cara fala o nosso idioma e tem uma formação teórica maior, uma experiência de sucesso, ainda mais nesse contexto da temporada. Então, eu acho que o São Paulo ou foca num perfil, precisa ser... E, para mim, é aquela coisa, desde a saída do Dorival, que proporciona tudo isso que a gente está falando, para mim,
existia um nome óbvio estrangeiro naquele momento, que era o Zubeldia, técnico que tinha acabado de ser campeão pela LDU, eliminou o São Paulo, passou pelo Botafogo, passou pelo Fortaleza, e tinha saído da LDU e estava livre no mercado. Aí não quis, o empresário não quis conversar, o outro município ficou bravo. Esse é um técnico que tem 15 anos de trabalho, já trabalhou no México, na Espanha, na Colômbia, no Equador, na Argentina, evidentemente, e tem o laço de ter conquistado a Copa Sul-Americana e saber mais ou menos como a banda toca. Mas quando você começa a tirar para todos os lados, é difícil você acertar. Pois é, realmente veremos quais são os próximos passos aí dessa contratação de um técnico novo para o São Paulo, sendo que tem um técnico lá, o que é mais bizarro, o José Francisco Silva Júnior manda mensagem aqui e fala, é humilhante o cara ser interino de si mesmo, diz ele aqui no nosso... Boa definição, né, interino de si não mesmo. É? Pois é. No nosso chat, mandem aí os seus likes, já passamos a nossa meta de 1.000, já estamos em 1.400, então vamos chegar em 1.600 likes aqui. Dê o seu voto, porque a pergunta é a seguinte, aqui na nossa enquete. Quem tem o sinal amarelo mais forte nesse momento? Corinthians ou São Paulo? Quem que vocês acham, rapidamente? Corinthians ou São Paulo? Que aí eu vou dar parcial aqui. Rodrigo. São Paulo, porque o Corinthians pelo menos tem um técnico encarregado nesse momento e tem alguma perspectiva ali de repente ele melhorar, tá entrando jogadores como o Igor Coronado, embora por tudo que eu tenha lido não foi muito bem ontem, né? O time até teve posse de bola, mas não foi uma atuação brilhante, enfim. Mas eu acho que o Corinthians ainda tem um caminho, São Paulo sequer tem um caminho, tá no meio da floresta ainda. O que você acha, Arnaldo? Eu tô com o Rodrigo, mas o Corinthians tem um caminho, mas não tem time. Tem técnico, mas não tem time. O São Paulo, com alguma organização, com alguém pensando, pode ter um time daqui a 5 dias. Elenco tem. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians não tem de onde tirar. Tem bastante jogador, Arnaldo. Você pode até discutir, mas tem de atacante atualmente o Yuri Alberto, o Pedro Raul, o Romero, aí no meio tem o Garro, o Igor Coronado, enfim. Não estou dizendo que é um elenco brilhante, mas tem um time. É um fato, né? Contratou um monte de gente. O negócio tá tão equilibrado. O elenco do Corinthians é muito pobre, é um dos mais pobres do futebol brasileiro hoje, eu acho. Muito curto. Quem tem o sinal amarelo mais forte? Corinthians, 49%, São Paulo, 51%, ou seja, empate técnico por aqui. A gente vai falar do Corinthians já, que tomou uma cacetada da Juventude de 2-0, mas antes vamos falar de quem? Do Palmeiras, que também é um candidatíssimo ao título, e que do fim de semana enfrenta o próprio Flamengo, que é o líder no Maracanã, o jogo, e que ontem, em Barueri, perdeu para o Internacional, que também parece pintar como um candidato. Time forte do Internacional, Rodrigo. 1-0 para o Internacional, que ainda perdeu um pênalti, né? Além do seu gol, ainda perdeu um pênalti antes de fazer o 1-0 em Barueri, e aí, de novo, coloca-se em questão do Palmeiras a questão Barueri. Palmeiras jogando em Barueri, o Abel reclamou de novo de jogar em Barueri, falou que não é a nossa casa, tal. Claro que reclamou da arbitragem também, falou que queria um juiz maior, um juiz mais importante para um jogo desse tamanho, blá blá. O fato é que o Internacional do jogo, quase, né? Exatamente, falou de tudo menos do jogo. Fato falou até do Endrick, que precisa focar, tem que ser sempre focado e tal. Pouco do jogo. Uma ducha de água fria, embora o adversário fosse duro, o Internacional, e olho no Internacional. Agora, o Palmeiras decepcionou, hein? O Tirone, eu acho que essa campanha inicial do Internacional com 2 vitórias é mais o que eu estava prevendo para o Internacional na temporada do que o fracasso no Gauchão e o início ali claudicante na Sul-Americana. Eu acho que isso aí é um elenco forte, o técnico é bom e tinha tido um início até promissor ali de temporada. Acho que sim, vai ser um time que vai brigar lá em cima, era o que eu previa olhando o que tinha sido montado. E agora, com 2 vitórias, pelo menos dá um indício de que isso pode acontecer. E quanto ao Palmeiras, assim, o que surpreende, assim, eu não vi o jogo, mas vi todos os melhores momentos e não vi o que o Abel falou, que ele falou assim, o Palmeiras só não virou, empatou e virou porque perdeu chances. Não foi o que eu vi. Ali tinha um monte de bola na área e pouquíssimas chances claras, eu acho que tem uma com o Endrick, que ele recebe, então a versão que ele construiu de que só o Palmeiras não ganhou porque não foi incisivo,
não aconteceu. E ele falou de um monte de outras coisas que não eram o jogo, que é uma tradição do Abel de desviar o foco quando o time dele perde. Então, ele falou do árbitro, apesar do árbitro não ter errado nada, e ter marcado um pênalti absolutamente claro para o Internacional. Falou que, mas o Flamengo teve um árbitro melhor e tal. Falou muito do Flamengo. Perguntaram para ele sobre o Flamengo, e aí ele teve a cara de pau, falar que o Flamengo tem um orçamento de 3, 4 vezes o do Palmeiras. Não é verdade. Não. Ele criou um mundo irreal de que ele é um coitadinho perto de um super poderoso. Não é verdade. O orçamento do Palmeiras, do Flamengo, foi 50% a mais do que o do Palmeiras. 1,4 bilhão contra 900 milhões. Em contratações nos 2 últimos anos, não é verdade que é 3, 4 vezes. A diferença é 70%, 80% algo. Então não existe isso. Aí ele fala assim, não, o Flamengo só usa jogador pronto. E o Gustavo Gomes foi contratado onde? Na Várzea. E o Felipe Anderson, que vai chegar agora, foi contratado na Várzea. O Marco Rocha. Olha o elenco do Palmeiras. Zé Rafael, parece que ele só tem jogador da base do jeito que ele fala. Não é verdade, né? Então, assim, criou um cenário irreal a respeito disso. Aí também reclamou de Barueri. Enfim, falou de todas as outras coisas que não eram o jogo, porque o jogo não me pareceu que era algo muito agradável, digamos assim, o cenário que estava sendo mostrado. E criou esse clima para o jogo de domingo, que é uma coisa que ele faz constantemente, né? Criar esse clima é uma... O Arnaldo já falou aí de uma coisa de estratégia, né? Que ele entende que é uma estratégia dele, criar esses desvios de foco, de falar de outra coisa. Mas a gente tem que falar isso, assim como a gente falou do Carpini, estava falando, parecendo que estava em Nárnia, o Abel, a mesma coisa. Que mundo é esse que ele acha que o Flamengo tem 3, 4 vezes o dinheiro do Palmeiras? Aparentemente ele não olhou as contas do Palmeiras, ninguém deu essa explicação para ele. Pois aí, ó, se você estivesse lá na coletiva, Arnaldo, você talvez levantasse a mão e falasse assim, olha, eu queria fazer uma questão, você não acha que o elenco do Palmeiras hoje é melhor que o do Flamengo? Que é mais ou menos o que você vem falando, melhor você no sentido defendeu isso, não é, Tirone? Agora, durante a semana. Eu vi uma declaração sua falando que hoje, com o Felipe Anderson, você acha que o Palmeiras vai estar mais forte do que o Flamengo. O Arnaldo falou isso. O Arnaldo falou isso, né? Eu perguntei, falei, você acha que agora com o Felipe Anderson, esses elencos, agora o do elenco, não... Claro que o Palmeiras o Flamengo tem jogadores mais brilhantes no time titular, mas quando você olha todo mundo, lá os 30 caras, dessa vez, nesse ano, o Palmeiras tem menos a reclamar, como diz você, Arnaldo. Muito menos. O Palmeiras, aliás, desde o ano passado, mudou bastante a política de investimentos. Hoje é um time que tem praticamente 3 jogadores por posição. Eu não estou falando do Felipe Anderson, que vai ser reforço no meio do ano, mas é uma prova, como disse o Rodrigo, o Palmeiras não investe só em jogador não pronto, né? Tá trazendo um jogador daí. O Palmeiras não celebrou a semana toda no chapéu na Juventus, contratando um jogador da Série A italiana. Não dá para chorar em relação ao elenco, né? O que eu digo é que as diferenças entre titulares e reservas do Palmeiras são menores que as diferenças entre titulares e reservas do Flamengo, que a gente acabou de falar. O Flamengo tem 3 pontas, o Palmeiras tem 5 pontas. O Flamengo tem 1 meio atacante, o Palmeiras tem 2 meios atacantes. O Flamengo tem 2 laterais esquerdos bons, o Palmeiras tem 3. O Flamengo tem 1 lateral direito, às vezes agora está recuperando o reserva, o Palmeiras tem 3 laterais direitos. É um pouco... Então, o Palmeiras se armou, o Palmeiras tem menos jogadores convocáveis do que o Flamengo. O Palmeiras se armou por uma temporada para tentar ser tricampeão brasileiro, para brigar pela Libertadores e, quem sabe, pela Copa do Brasil, e depois jogar o Mundial lá. E tem um clube estruturado, com comando há muito tempo, e que aí o Palmeiras é o clube do Brasil que mais sabe jogar contra os adversários. Não no campo exatamente, também nos bastidores, nos discursos. Agora, o Palmeiras tem os seus problemas internos. E essa questão de Barueri não é culpa minha, do Rodrigo, do Tite ou do Cudê. Se o Palmeiras joga um jogo, e para mim, Palmeiras e Inter, assim como Palmeiras e Flamengo, pelo que se desenha na temporada, é decisão de campeonato. É confronto direto pelo título. Se o Palmeiras sai a tabela do Brasileiro e ele sabe que a segunda rodada tem o Inter em São Paulo e vai jogar em Barueri, é problema do Palmeiras, da Leila, da W Torre, do Abel. É problema. O Palmeiras jogou com o Inter, o mesmo Inter, o ano passado de Barueri, e ganhou. Lembra na reta
final do Brasileiro, na arrancada. Se o Palmeiras não tem condição de jogar uma partida decisiva na sua casa, recém-reformada, com gramado, com cortiça, é problema do Palmeiras. Não é problema dos outros, né? E aí, eu acho que o Palmeiras tem as suas mazelas também. E ontem ele perdeu um jogo que pode custar caro no campeonato todo lá na frente. Porque agora ele vai jogar com o Inter só no Beira-Rio. E, na minha concepção, a mobilização para esse jogo foi errada, a escolha deu errada. O Palmeiras não consegue encher Barueri. Aliás, não encheu nem o Allianz Parque na Libertadores. O Palmeiras tem as suas questões também, embora seja o clube mais estável do país. Então, jogar contra os outros no discurso e tal, a gente já entendeu como atuam Abel e Leila, né? Já entendemos, né? Essa estratégia. E é estratégia. E eu vou só fazer uma ponderação. Eu acho que pelo elenco que o Palmeiras formou, a temporada até agora, em termos de desempenho, mesmo com o Tito Paulista, ela é muito abaixo em termos de desempenho. O Palmeiras fez pouquíssimas partidas boas. Pô, o time jogou bem. Foram poucas. Isso me chama a atenção. Isso é uma questão do técnico, certo? De escolher as melhores peças, o melhor sistema. Ele tem revezado muito, pensando na temporada e não estourar jogador. Isso continua sendo bem feito. Nenhum jogador está machucado. O Palmeiras funciona direito. Mas no campo, em desempenho, o Palmeiras muitas vezes tem deixado a desejar. E ontem foi de novo. O Inter foi melhor no primeiro tempo todo, podia ter aberto 2-0, perdeu um pênalti com o Borré. E o Inter estava sem os seus dois principais jogadores, o Alan Patrick e o Ener Valencia. Além do Arangues, que é titular, também estava fora. E o Inter conseguiu esses 6 pontos sem esses caras. Isso tem um valor. Se o Internacional, de fato, colocar em prática o discurso, vamos concentrar tudo nos pontos corridos, que a gente não ganha desde 79, o brasileiro, ele pode dar trabalho com essa largada. Eu sou completamente contra as teses, é muito cedo. A largada, por exemplo, do São Paulo 0 ponto, ela vai causar impacto no campeonato todo. A largada do Inter 6 pontos, ela vai causar impacto no campeonato todo, ainda mais vencendo o confronto direto com o Palmeiras. O Inter largou mal na Sul-Americana, sinceramente, para o torcedor colorado, não estando na Libertadores, dane-se a Sul-Americana. E agora o Inter vai poder se concentrar no campeonato, que é um campeonato de regularidade. Ele começa bem o campeonato da regularidade. O próximo jogo dele é uma pedreira. É Atlético Paranaense em Curitiba. Pedreira. Mas se o Inter sair de lá com um empate, fechar essas 3 primeiras rodadas pedreiras com 7 pontos, tá bonito na fita. O Palmeiras tem uma outra decisão contra o Flamengo e parece que pelo menos dessa vez vai jogar no seu estádio, porque o calendário de shows permite.